Por incrível que pareça, o mundo do rock, né, o mundo da música em geral, mas especificamente no mundo do rock, está conseguindo um destaque bem interessante nas telonas, né, no cinema, talvez nem no cinema especificamente, mas no mundo dos filmes. Desde a estreia, né, do Bohemian Rhapsody, o filme sobre o Queen, outras produções foram estreando de produções do estilo cinebiografia, de artistas do rock, né, ligados ao rock. É, Logicamente, a do Queen foi a de maior sucesso, né? A bilheteria chegou a 900 milhões de dólares, foi um baita de um blockbuster, um baita de um lucro também, porque o filme contou com um orçamento ali especulado entre 50 e 100 milhões, e aí conseguiram uma arrecadação de 900 milhões, né? Fora os ganhos relacionados, né, que fizeram também com que as músicas do Queen voltassem às paradas. A música Bohemian Rhapsody chegou a bater um recorde que poucos artistas na história bateram, né, que foi de entrar nas paradas da Billboard dos Estados Unidos por 3 ocasiões. Primeiro em 75, né, na época do lançamento, né, depois em 91 com o filme Wayne's World, que fez o Queen estourar novamente nos Estados Unidos, também já naquele momento em que o Freddie Mercury estava nos seus últimos momentos ali, ele faleceu no final de 91, e agora também por conta do filme. O sucesso de Bohemian Rhapsody não exatamente fez com que outras produtoras fizessem outros filmes, porque muitos desses já estavam em produção, mas certamente alavancou esses outros filmes que eu vou citar agora. Tivemos o The Dirt, que nem chegou a estrear nos cinemas, mas foi feito para Netflix. É o filme sobre o Motley Crue, banda de hard rock. Tivemos o Rocketman, sobre o Elton John, esse estreou nos cinemas, mundialmente falando. Inclusive eu não cheguei a ver esse filme, porque ele não estreou na minha cidade, minha modesta cidade, mas assim que ele estiver disponível na internet, seja on demand, por streaming, etc., passando na televisão, que seja, vou buscar assistir, porque foi muito elogiado. Não exatamente para esse universo do rock mais pesado também, mais relacionado ao rock. Tivemos o filme Minha Fama de Mal, sobre o Erasmo Carlos. E agora temos alguns filmes que vão chegar, né? Esse vídeo é para falar sobre esses filmes aí, essas cinebiografias relacionadas ao rock que estão em produção, ou seja, as próximas produções relacionadas a esse mundo. Espero que vocês nem se incomodem das minhas eventuais olhadinhas para baixo, é porque eu tô com um tablet aqui para poder acompanhar os nomes de atores, de diretores. Já adianto que são 5 filmes, 5 cinebiografias que estão em produção que eu vou abordar nesse vídeo, mas para lembrar dos nomes de atores e diretores, alguns nomes que particularmente não têm afinidade, né, não são nomes de músicos, eu vou dar umas olhadinhas aqui para baixo só para ter certeza de que eu estou citando os nomes corretos. O primeiro filme para encabeçar essa lista aí de cinebiografias do rock que estejam chegando por aí é a cinebiografia sobre um dos casais mais famosos do rock e certamente o casal mais famoso do heavy metal, do metal como um todo, né? Que é a história do casal Ozzy e Sharon Osbourne. Sim, o casal do Madman, né? Madman e Madwoman, vamos assim dizer, vai ganhar um filme que vai contar a sua história. Alguns detalhes sobre esse filme já foram divulgados. É uma produção em que o próprio Ozzy e Sharon estão por dentro e estão acompanhando, né? E foi a própria Sharon que divulgou alguns detalhes dessa cinebiografia. O principal que se tem a dizer é que essa cinebiografia ela vai abordar tudo o que esses dois passaram até o momento em que eles se casaram, ali no começo da década de 80. Segundo a Sharon, já tem até uma atriz escolhida para interpretar a Sharon. O Ozzy ainda não tem um ator determinado para fazer o papel dele. Isso indica que a produção ainda deve demorar um pouquinho para chegar aos cinemas e tudo mais. Mas já se sabe o tom que o filme vai ter. A Sharon comentou que, igual eu falei antes, que vai se abordar tudo o que veio na vida dos dois antes do casamento, né? O que se sabe é que na vida da Sharon, né, ela fala que teve uma infância muito louca, né, uma infância muito fora do padrão, apesar de ter sido uma infância que aparentemente não faltou nada para ela, né, veio de uma família boa, financeiramente estável, né, vamos assim dizer, e
o pai dela, para quem não sabe, é o Don Arden, que é um dos empresários mais conhecidos do meio do rock, né? Inclusive, entre vários outros artistas que ele chegou a empresariar por um tempo o Queen. Se não me falha a memória, ele chegou a empresariar o Black Sabbath, que era do Ozzy Osbourne, né? E na contramão dessa vida um pouco louca, mas financeiramente confortável que a Sharon teve na infância, na adolescência, tem o Ozzy ali que ele veio de uma família mais humilde, né? E falava-se que se ele não desse certo na música, não teria mais opção do que ele poderia dar certo, porque ele até conta no livro autobiográfico dele que nem para ser ladrão ele serviu, tentou roubar uma televisão, na hora de pular um muro, a televisão caiu em cima dele e não teve nem como ele levar, ele acabou sendo pego ali na ocasião, pego no ato. Então, duas trajetórias de vida muito distintas que acabaram se encontrando ali por intermédio da música. E muita gente até reduz um pouco a importância da Sharon, muita gente critica a importância da Sharon na carreira do Ozzy, mas basicamente foi a Sharon que salvou o Ozzy de muita atrapalhada que ele poderia ter feito no momento ali que ele saiu do Black Sabbath e formou sua banda solo, né? Por mais que o Ozzy seja um sujeito talentoso, que realmente nasceu para fazer o que ele faz, não dá para negar que o Ozzy é um sujeito bem confuso e desde o início a Sharon estava ali para orientá-lo com relação à sua carreira solo, tomando decisões que às vezes o próprio Ozzy não queria tomar, que ele não queria se dispor, até fazendo com que a Sharon tenha essa imagem de durona, né, de meio de general ali, enquanto o Ozzy tem essa imagem de o bonzinho, mas na verdade é um baita de um banana, né, porque não se permitia tomar as decisões da sua própria carreira em muitos momentos ali, mas isso até é assunto para outro vídeo, né? Eu já até publiquei textos mostrando que o Ozzy sem a Sharon não seria o Ozzy que a gente conhece, não se tornaria essa figura emblemática, esse personagem que muita gente ama, muita gente adora, muita gente segue e é fanática não só por sua música, mas também por sua figura e pelo que ele representa. Essa é uma das cinebiografias esperadas para os próximos anos e como tem um envolvimento ali direto do Ozzy, especialmente da Sharon, é uma produção que não deve demorar tanto para sair, apesar de não se terem definido nenhum ator que vai fazer o Ozzy Osbourne. Tem uma outra cinebiografia de um músico muito conhecido que está numa situação um pouco diferente. Eu vou explicar agora o porquê. Seria um filme sobre a vida do David Bowie. Não sobre a vida toda, mas mais especificamente do momento ali do início da década de 70 em que ele começou a se tornar o David Bowie que a gente conhece, né? Que o artista glam ali que se tornou uma referência não só musical como também estética. Esse filme aí ele está passando por uma indisposição, vamos assim dizer, porque por mais que já tenha se definido o diretor como o Gabriel Range, o ator que vai fazer o David Bowie seria o Mark Maron, e tem uma atriz também que não foi especificado o papel dela, mas ela seria uma das protagonistas, seria a Jenna Malone. Por mais que já se tenha definido os nomes envolvidos, há uma indisposição com relação a esse filme, porque um dos filhos, ou até o filho do David Bowie, não sei ao certo quantos filhos ele chegou a ter, mas um dos filhos, ou o próprio filho, caso seja único, disse que não iria liberar as músicas para fazer parte da cinebiografia do David Bowie. Então, um filme sobre David Bowie sem as músicas do David Bowie ficaria muito estranho. Então, imagino que ali a produtora, o pessoal ali envolvido nessa produção esteja buscando ali alguma forma de contornar isso, né? A declaração que o filho do David Bowie deu foi bem contundente. Ele disse que não vai liberar e que nada pode fazer não mudar de ideia. Talvez nem um acordo financeiro bem rico ali, até porque acho que dinheiro não é bem um problema do filho do David Bowie, mas existe essa indisposição. É uma pena, porque aparentemente tinha tudo para ser bem legal esse filme, porque a ideia, pelo que foi divulgado até o momento, é contar como é que foi essa construção do David Bowie enquanto artista, com um foco bem legal na turnê que ele fez nos Estados Unidos em 71, que foi ali onde ele criou o personagem que regeu ali o momento de auge da sua carreira, que é o Ziggy Stardust.
Pelo que foi divulgado, o filme inclusive se chamaria Stardust, em referência a esse personagem, esse alter ego, né, do David Bowie, que não só rendeu o título, né, de um dos discos do David Bowie, uma parte do título, né, e como também, né, direcionou a carreira do David Bowie, né, para o que a gente conhece, né, para essa visão artística bem rebuscada ali que o David Bowie trabalhou, não só nos anos 70, como também em toda a carreira, independente de ser com esse alter ego ou com os outros personagens, outras personas que o chamado camaleão do rock assumia. Tem um outro filme também que está numa situação um pouco mais indisposta, mas imagino que não vai ter tanta dificuldade assim para se lançar, que é uma cinebiografia sobre os Sex Pistols. Já existe uma cinebiografia, só que focada especificamente no Sid Vicious, né, com a Nancy. O filme, se eu não me engano, chama Sid and Nancy, mas essa cinebiografia seria mais, vamos dizer assim, coletiva, né, pensando-se mais não só na banda, aí entra o X da questão, como também na boutique que originou a banda, né? Existia uma boutique chamada Sex, né? Uma boutique de roupas e tal, ligada ali à moda, que era comandada pelo Malcolm McLaren e pela Vivienne Westwood, e essa boutique fez com que o punk, né, vamos dizer assim, explodisse, né, de certa forma, como um movimento além da música no Reino Unido, né? Porque o punk, de certa forma, ele é visto como um estilo de vida, tem toda uma cultura por trás que passa também pela moda, passa também pela questão estética, questão visual. E a boutique, né, foi muito importante nisso, não só por determinar as regras, entre aspas, do que seria o visual punk, como também foi ali que o Sex Pistols foi formado, né, e conduzido especialmente pelo empresário, pelo Malcolm McLaren. Esse filme está sendo produzido por uma empresa chamada Starlight Films. O trabalho começou ali no fim de 2017, pelo que já divulgaram, né? Tem a Aisha Plunkett como pelo que eu imagino, diretora, né? Ela foi citada como cineasta envolvida, mas imagino que ela vá assumir a direção. Tá um pouco mais indisposto também esse filme porque o Johnny Rotten, né, o vocalista do Sex Pistols, disse que essa cinebiografia não é autorizada pela banda. Então não tem o envolvimento da banda diretamente nisso. Imagino que tenha o envolvimento das pessoas relacionadas à boutique e não relacionadas à banda. Até por isso também não vai contar exatamente a história dos Sex Pistols enquanto banda. Vai passar pela história, obviamente, em grande maioria dos Sex Pistols enquanto banda, mas também focar nessa questão da boutique Sex. Tem mais um filme também que, por mais que tenha sido divulgadas algumas informações iniciais, a gente não sabe como se desdobrou, que é uma cinebiografia sobre o Elvis Presley, o rei do rock, né? Inclusive, foi falado que o Tom Hanks havia sido escalado para interpretar o coronel Tom Parker, né, que foi o empresário, o mentor da carreira do Elvis Presley desde o início ali na década de 50, foi o responsável por conseguir um contrato de gravadora para o Elvis, conduziu a carreira do Elvis, colaborou bastante não só na questão musical, como também na questão da transição do Elvis para o cinema, né, já na década de 60, onde ele se tornou um ator. Então, temos um ator muito importante, um ator muito talentoso, assumindo um personagem muito importante, que também deve mostrar qual deve ser o tom do filme, que deve mostrar um pouco dos bastidores da vida do Elvis, no que diz respeito ao seu trabalho fora, né, da questão artística, né, fora da música até fora do cinema, né, mostrando um pouco as suas relações pessoais ali e talvez até focando também nessa relação com o empresário, né, por terem escalado um ator tão importante, de tamanha importância para assumir um papel do empresário. E imagina-se que vai ter um foco bem interessante ali com relação a esse trabalho desenvolvido entre o Elvis e o Tom Parker. Esse filme conta com a direção do Baz Luhrmann, nem sei se eu acertei a pronúncia, porque o nome dele é um pouquinho complicado de se dizer, mas o que se sabe até o momento também com relação ao próprio ator que vai fazer o Elvis é que, por mais que não tenha sido definido o ator, será um ator novato. Então não esperem um nome muito consagrado
para assumir o papel do Elvis. E por ser um ator novato também, imagina-se que vai ser focado mais ali no começo da carreira do Elvis, né? Mais ali para a década de 50, talvez antes do lançamento do primeiro disco e tudo mais. O último filme, que na verdade esse tem um perfil um pouco diferente dos demais, que eu gostaria de abordar nesse vídeo aqui, é um filme sobre o Phil Lynott, o vocalista e baixista do Thin Lizzy, que morreu em 86 e nesse filme agora, né, a intenção é fazer uma espécie de pelo que eu entendi, pelo que foi divulgado até o momento, um filme / documentário, né, uma cinebiografia com tons de documentário. Esse filme ele seria intitulado Songs for While I'm Away, que tem o Emer Reynolds na direção. Como seria um formato misto, eu imagino que teria um ator interpretando o Phil Lynott, mas como ainda não está muito claro como é que seria essa produção, como é que seria o estilo dela, a gente vai considerando como esse formato misto e por isso ela entra nesse vídeo de cinebiografias, mesmo que tenha ficado claro que vai ter um tom documental. Digo isso de ter um tom documental porque já foram confirmados algumas entrevistas que foram realizadas. Além de ex-integrantes do Thin Lizzy, né, do Thin Lizzy, eu vivo me complicando com a pronúncia dessa banda, que é gigantesca, uma banda que eu adoro muito, mas vez ou outra me confundo com a pronúncia. Foi mencionado que alguns nomes relacionados a essa banda e também músicos influenciados por essa banda foram entrevistados. Um dos mais notáveis aqui é o James Hetfield, do Metallica, foi entrevistado por essa produção. Tem o Bruce Shields, que integrou o Skid Row, que era uma banda que era anterior ao Thin Lizzy, contou com o Gary Moore na guitarra. O Midge Ure, outro nome um pouquinho difícil, apesar de ser simples de se digitar, que foi o empresário ali que conduziu o Live Aid em 85, né? É um músico também da Irlanda, né? E tinha uma relação também com o Phil Lynott, e a Suzy 4 também, que foi entrevistada, e alguns membros do U2. Então, passou ali por músicos que integraram o Thin Lizzy, músicos que integraram bandas relacionadas ao Thin Lizzy, músicos que eram daquele cenário irlandês e músicos que foram influenciados, né, pelo Thin Lizzy, pelo Phil Lynott. Então, até onde consta vai ser uma produção mista, mas ainda resta esperar para ver como é que esses trabalhos vão se desdobrar. Tem outros filmes, outras cinebiografias que a galera pede, né, mas que até o momento não tem a informação de que vão ser feitos ou não, mas dá para garantir que esses 5 que eu mencionei aqui são filmes, são cinebiografias que estão em produção, mesmo que num estágio talvez não tão avançado ou com imbróglios ali para se resolver, mas que estão sendo feitas. Então, em algum momento, a gente deve ter notícias sobre esses filmes, mesmo que seja notícia de que estão para serem lançados, ou então novas informações, para a gente não ficar tão às escuras como estamos agora com relação a alguns deles. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Deixem aí nos comentários quais outras histórias que vocês gostariam de ver se transformando em filmes. Tem muitas histórias interessantes desses rockstars que poderiam se transformar em filmes, isso é verdade. Alguns músicos até já manifestaram interesse em transformar. O Rob Halford, do Judas Priest, chegou a comentar numa entrevista que gostaria de ver a história da banda se transformando em filme. Já o Slash, do Guns N' Roses, disse que não gostaria de ver o Guns se transformando em filme, tendo sua história contada em filme, até por ser uma história bastante errática ali, que comprometeria bastante a visão que as pessoas têm da banda. Entre outros aí, que espero que vocês deixem nos comentários aí quais seriam as histórias que vocês mais gostariam de ver relacionadas às bandas de rock no cinema. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e façam todo aquele procedimento que os youtubers ficam pedindo aí. Deixa sua curtida se você gostou, deixa o comentário igual eu havia pedido antes, deixa sua inscrição, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Nem publico tantos vídeos assim, então nem vou encher tanto o saco da notificação de vocês, mas peço que vocês ativem aí para ficarem por dentro das publicações que eu estou fazendo aqui. Assistam também aos outros vídeos que eu tenho publicado, imagino que tem alguns conteúdos aí que vocês vão gostar bastante. E é isso, eu agradeço pela sua visualização.
Valeu!